Fala pessoal, vou falar para vocês sobre erro angular e erro linear em poligonal topográfico, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, um sistema de eixos, tá? X, Y. Então, Y e X. Na topografia, a direção do eixo Y coincide com a direção do norte, seja ele magnético, verdadeiro, da quadrícula, e o X com a direção leste-oeste, tá certo? Então, aqui no sistema aqui bidimensional, né, no plano XY, vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. Minha poligonal vem para cá, vem para cá, vem para cá e fecha aqui, ó. Tá? Então vamos supor que eu tenho ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, olha só, do ponto 1 vim para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, para o ponto 5 e voltou aqui no ponto 1. Não faltou nada em termos lineares e nem angulares, ele fechou certinho aqui no ponto 1, tá certo? Então, neste caso, essa poligonal aqui, né, neste caso eu não teria nenhum erro angular, nenhum erro linear, tá certo? Não teria. Então, sem aqui, ó, sem erro angular e linear. Tá? Então não tem o erro angular nem linear. Uma das vantagens se utilizar uma poligonal fechada, como nesse caso aqui em loop, porque parte de 1 e volta no ponto 1, é a verificação, né? Eu consigo verificar o erro angular e linear cometido nas operações topográficas. Agora, considerando aqui apenas, né, se eu colocar aqui, ó, o eixo Y com a direção do norte, eixo X. Vou considerar outra figura aqui. Repara o seguinte, se eu vier para cá e para cá, ó, parou aqui. Verifique o seguinte, ó, se eu prolongar isso daqui, ó, esse alinhamento, vou colocar aqui 1, 2, 3. Se eu prolongar esse alinhamento, que ele parou aqui, ó, mas se eu prolongar ele, ele vai coincidir com a origem. Então significa somente o que? Erro linear, tá? A gente espera que aconteça isso quando, por exemplo, você tem uma poligonal topográfica, você verificou o erro angular, esse erro linear é menor, foi menor que uma tolerância estabelecida, você fez a distribuição do erro angular, e aí, se você fosse fazer esse desenho, você obteria algo parecido com isso daqui. Por quê? Não teria erro angular, porque na verdade o erro angular ele já foi distribuído, né? Você cometeu o erro angular, fez a distribuição, mas já corrigiu. Então, teria uma situação parecida com essa, porque na direção, no ângulo aqui, tá correto. O que faltou agora foi o quê? Um comprimento aqui para chegar até aqui, tá certo? Somente erro angular, tá certo? Agora, se eu fosse colocar, representar aqui o erro, olha só, angular, o Y coincidindo com a direção do norte, aqui o eixo X. Nessa mesma figura, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, e aí vamos supor que tivesse aqui, olha só, para prolongar aqui, tivesse dado algo desse tipo.
algo desse tipo daqui. Porque faltou, olha só, se eu mexer nesse ângulo aqui, nos ângulos, eles coincidem. Igual aqui. Então, tem um erro, somente o que? Erro angular. Tá? Então, somente erro angular. Agora, como que a gente vai decompor, olha só, quando você vai estar fazendo o cálculo de uma poligonal topográfica, você considera a seguinte situação. Tem o eixo Y, que coincide com a direção do norte. Tem o eixo X, tá? E vamos considerar isso daqui, ó. Ponto 1, 2, 3. E aí vamos considerá-los que eles sendo aqui, ó. Nessa aqui tá da direção, ó. Ele parou aqui, ó. Então, como ele parou aqui, eu tenho o seguinte, eu vou decompor. Esse daqui seria o erro linear, tá? Que a gente chama de erro linear. O erro linear total. Só que o que acontece, ó? Quando eu calculo aqui as projeções, aqui eu tenho uma projeção ΔX de 1 para 2, ΔX de 2 para 3, ΔX de 3 para 1. Se eu somasse essas projeções, deveria ser igual ao quê? A zero. Mas não vai ser. Essa diferença é o erro em X, por exemplo. E eu tenho também o erro em Y, tá? Então, por isso que eu vou decompor aqui, olha só. Eu teria um ΔX, que é um erro no eixo X, e aqui, desculpa, e aqui eu teria um erro em ΔY, ou simplesmente aqui um erro em X, tá? E aqui um erro em Y. Agora olha só, isso daqui não é um triângulo retângulo? É. Então, se eu aplicar, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, fica EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Então, o erro linear vai ser igual ao que? A raiz quadrada do erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado. Tá. Agora, veja bem. Se eu pegar essa figura aqui, vou prolongar aqui, olha só. Aqui, aqui e aqui. Esse pedaço todo eu vou fazer por aqui, por cima, porque para não ficar muito embolado. Repara o seguinte, esse valor aqui é a projeção do alinhamento 1, 2 no eixo X. Ó. Esse pedaço aqui é igual a este. Este pedaço aqui, ou este daqui, é a projeção do alinhamento 2, 3 no eixo X. E este alinhamento aqui, olha só, que no caso deu até aqui, é a projeção do alinhamento, olha só, esse valor é a projeção do alinhamento 3, 1 no eixo X, tá? Então, repare que eu caminhei, ó, eu caminhei isso aqui para cá, depois caminhei para cá, ó. Então, seria este mais este. Só que eu teria que voltar o quê? Tudo. Teria que caminhar voltando aqui, olha só, até chegar no zero, tá? Ou no valor que você arbitrou, né? Porque o coordenado ponto 1 pode ser, por exemplo, 1000 e 1000. Não precisa, não necessariamente ser 0, 0. Então, eu caminhei, olha só, daqui para cá, depois daqui para cá, e agora eu teria que voltar tudo. Só que quando eu voltei, eu cheguei até aqui, ó. Então, faltou esse errinho aqui no eixo X. Da mesma forma, eu tenho, ó, no eixo Y, do alinhamento 1, 2, eu caminhei isso aqui tudo. Depois, olha só, eu estou descendo, eu desço até aqui, porque a projeção no eixo Y do alinhamento 2, 3 é esse pedaço aqui. Depois teria que descer mais este pedaço todo aqui, porque é a projeção do alinhamento 1, 3 no eixo Y, tá certo? Então a soma teria que ser da zero. Então, pessoal, eu tenho que o erro em X
é o somatório do ΔX. E o erro em y é o que? Somatório do ΔY. Que é esse ΔX e o que é o ΔY? São as coordenadas relativas. Tá? As coordenadas relativas. Como que eu determino ΔX? ΔX, por exemplo, de I para J. É a distância horizontal de I para J vezes seno do azimuth de I para J. E como que eu determino ΔY? ΔY é a distância horizontal de I para J vezes o cosseno do azimuth de I para J. Tá certo? Então, olha só, eu determino o ΔX e o ΔY. Então, o ΔX do alinhamento 1, 2, que é este valor aqui, ó, vai ser o quê? Distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. E a projeção do alinhamento 1, 2 no eixo Y? A distância horizontal de 1 para 2 vezes o cosseno do azimuth de 1 para 2. Qual que é o ΔX de 2 para 3? Distância horizontal de 2 para 3 vezes o azimuth de 2 para 3. ΔY de 2 para 3 é a distância horizontal de 2 para 3 vezes cosseno do azimuth de 2 para 3. Qual que é o ΔX de 3 para 1? Distância horizontal de 3 para 1 vezes seno do azimuth de 3 para 1. ΔY de 3 para 1 é a distância horizontal de 3 para 1 vezes cosseno do azimuth de 3 para 1. Tá certo? Então, desta forma, eu consegui mostrar para vocês a representação gráfica do erro angular, do erro linear, uma poligonal sem erro angular e linear, tá? Que isso na verdade não acontece. Por que não acontece? Porque quando você faz medições, você pode se precaver lá do erro sistemático, do erro grosseiro, mas tem o erro aleatório, tá? Então, sempre vai ter um erro presente aí no seu levantamento, porque você efetuou as medidas em campo, tá? Mostrei como que se calcula o erro linear, tá? É a composição dos erros no eixo X, do erro em X, né? E do erro em Y. Como que eu calculo aqui o erro em X e o erro em Y? O erro em X é a somatória das projeções, tá? No eixo X. O erro cometido em Y é o somatório das projeções no eixo Y. E como que eu determino ΔX? Distância horizontal vezes seno do azimuth. E o ΔY? Distância horizontal vezes cosseno do azimuth. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.